Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Tudo bem, meu irmão? Eu espero que sim. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Para hoje nós trabalharmos um tema muito especial, um tema bastante sugestivo. Já estamos aí em meados do mês de novembro, meados quase finalizando o mês de novembro. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 27, dia de Nossa Senhora das Graças, e estamos chegando aí no mês de dezembro, último mês do ano, e portanto assim eu analisei bem mais o conteúdo para trazer aqui, e então eu quero já deixar de antemão que será um conteúdo riquíssimo, importantíssimo, será em suma uma análise daquilo que foi a minha experiência vivida aqui no seminário onde estou, desde o dia que cheguei, no dia 15 de janeiro de 2022. Primeiro que eu gravo esse vídeo como um testemunho, segundo como um diário da minha própria experiência, que serve para você, para os meus irmãos que aqui me acompanham, que são vocacionados, que são seminaristas, que já estão no seminário há algum tempo, já estão há bastante tempo na caminhada, e assim sucessivamente, né? Para aquele que possa acolher bem esse vídeo, aqui é que eu faço com muito carinho, tá bem? Então, como você já viu aí no tema do vídeo, eu quero trazer 10 dicas para se viver bem na vida enquanto seminarista, tá bom? Então é esse público que eu venho então focar no dia de hoje, né? Às vezes eu generalizo um vídeo, outro aqui, outro ali, para a vida religiosa em si como um todo, mas hoje são para os irmãos vocacionados para entrar no seminário, para entrar no convento, rumo à vida consagrada e também à vida sacerdotal. Então aqui são para os meus irmãos de caminhada nesse sentido. Então, colhendo um pouco daquilo que foi a minha experiência, já esses 10 meses que eu estou aqui, eu quero assim poder resumir alguns pontos principais para que você também possa acolher para si e também ter uma ótima experiência no seu período de seminário, para aqueles que ainda vão entrar e para aqueles que já estão no seminário e que talvez ainda não passaram por uma ou outra experiência aqui que eu vou colocar, para que quando chegar o momento, quando chegar a ocasião, possam saber discernir bem a atitude, a postura, o comportamento que melhor venha somar para a sua boa vivência no seminário. Então, sem enrolar muito, bora lá. O primeiro ponto que eu trago aqui é que nós devemos focar em Jesus Cristo. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos confiou essa vocação e, portanto, Ele é o centro principal pelo qual nós estamos aqui, vivendo essa experiência mais próxima dEle. Parece uma dica simples, mas querendo ou não, às vezes a gente perde o foco dentro do seminário, por isso que o seminarista fica balançado ali, fica meio em cima do muro e não sabe o que vai decidir da sua vida. E talvez perde até o sentido da sua vocação. Então não deixe de centralizar a sua espiritualidade em Jesus Cristo, através da Santa Missa. Aproveite cada momento da comunhão, né, na Sagrada Missa, que a missa é diária dentro do seminário. Então aproveite bem para pedir as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, para pedir a perseverança na vocação e para que você busque essa intimidade realmente com nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro desse tema, desse primeiro tópico, eu quero também frisar um detalhe bastante importante. Às vezes a gente entra no seminário e tem um modelo já de seminarista lá, que já está lá na vivência do seminário. Então, eu quero ser seminarista igual aquele meu irmão ali, eu quero seguir os passos daquele meu irmão, do jeito que ele é, do jeito que ele é piedoso, do jeito que ele é trabalhador, do jeito que ele é estudioso, assim. Isso é bom, mas não foque tanto no seu irmão seminarista como modelo, mas foque em Jesus Cristo. É Ele que vai lhe dar a experiência, e a sua experiência dentro do seminário, ela é única, ela é entre você e Deus. É Deus quem vai lhe ensinar cada passo, cada instrução, cada processo de maturidade no seminário. Então, é esse o primeiro ponto que eu trago. O segundo é ter essa aptidão para cumprir os horários, cumprir as tarefas no seminário,
sabe? Não é somente uma questão de disciplina, mas também é uma questão formativa. Isso você vai aprender no decorrer da sua experiência, assim como eu passei por isso, e tantas vezes é difícil, mas é possível sim a gente se acostumar, acordar cedo, ter que tomar banho cedo, se arrumar para ir rezar e depois ir para a faculdade, né? Aqui já há 12 anos que eu não estudava de manhã. Desde o ensino fundamental eu não estudava de manhã, sempre estudei de tarde, né? E aqui eu já volto novamente a essa rotina de acordar cedo para ir para a faculdade, etc e tal. No começo foi difícil, mas a gente se acostuma. Então, estar sempre atento nessa rotina, cumprir os horários, e isso vai refletir na nossa vida lá na frente enquanto religioso, enquanto sacerdote, ser pessoas entusiastas, ser pessoas ativas, sem muita moleza, sem preguiça, tá bom? Então, acolha bem essa segunda dica. Então, vamos para a terceira. A terceira dica é interagir sempre com os irmãos, né? Às vezes dentro do seminário, alguma pessoa aqui e ali a gente não bate muito bem, né? Talvez porque não tem tanta afinidade, talvez porque ainda não surgiu a ocasião boa, específica para isso, mas é uma dica que eu trago. Sempre converse com todo mundo, não seja uma pessoa isolada, não seja uma pessoa individualista, busque estar em rodas de conversa, estar nos momentos comunitários que o seminário pede, a não ser que você esteja doente ou algo do tipo, né? Então, busque ser uma pessoa sociável, porque ter essa postura meio individualista no seminário, querer ficar sozinho, não é natural de se viver dentro do seminário. Seminário é família. Você vai ter irmãos que serão as suas pessoas mais próximas, que você estará naquela convivência por longos períodos. Então se acostume, tenha uma boa postura com todo mundo, tá bom? Vamos então para a próxima dica. A quarta dica que eu trago é focar nos estudos. Eu já trabalhei esse tema aqui logo no começo dos meus vídeos, mas eu quero tratá-lo ainda mais. Bem, como eu disse, nós estamos aí no final do ano, e essa experiência dos estudos para mim foi onde eu pude colher esse ponto aqui que eu quero tratar, do foco nos estudos. Porque às vezes a gente costuma deixar os trabalhos para cima da hora e acaba se dando mal por conta disso. Um dos pontos que lá no começo do vídeo eu coloquei foi que nós devemos ter amor aos estudos, ter aptidão aos estudos, porque é o que define a vida enquanto seminarista ali naquela etapa da filosofia e da teologia. O seminarista não pode ser preguiçoso em questão dos estudos. Às vezes a rotina, os ofícios nos impede para nós nos juntarmos com os parceiros de equipe, com os parceiros de turma, mas busque ser uma pessoa precavida. Não deixe os seus trabalhos para a última hora, sobretudo no último ano de filosofia, no último ano de teologia, que nos é cobrado o trabalho de conclusão de curso, o TCC, né? É uma experiência muito difícil. É ruim da gente ver os irmãos que passam por isso, porque deixaram para cima da hora, e aí fica aquele clima assim, a pessoa já quer desistir porque é muito trabalho, é muito difícil, pensa que não vai dar conta, mas é necessário ter já esta atitude de se entregar aos estudos, de ser interessado nos estudos, tá bom? Não deixe nada para cima da hora. O que você puder adiantar, antecipar os seus trabalhos da faculdade, antecipe, não deixa para a última hora. Busque ajuda com os seus irmãos que já estão nos estudos mais avançados, no segundo ano, no terceiro ano, ou assim sucessivamente. Seja humilde em pedir ajuda e também busque ajudar os irmãos nesse sentido, dos estudos, né? Os estudos da filosofia e da teologia. Como quinta dica, eu trago aqui para que nós venhamos a entender que as pessoas mudam no decorrer do tempo. Então, às vezes a gente chega aqui no seminário e a gente não tem logo aquele envolvimento com os irmãos, né? Tudo é uma construção, depois a gente vai se envolvendo um pouquinho mais, mas aí a gente vai notando o comportamento dos irmãos, vai notando a atitude deles assim, e em alguma coisa talvez a gente não se bate muito bem.
E aí por isso cria em nós aquele preconceito, aquela concepção de que aquele irmão não é uma boa pessoa para mim, de que é uma pessoa antipática, de que é uma pessoa arrogante, portanto eu não quero estar tão perto dela e por aí vai, né? Quer ficar um pouquinho distante daquela pessoa. Mas aí a exigência do dia a dia, a exigência da vida comunitária, em algum momento vai fazer com que vocês trabalhem juntos em um ofício, em um trabalho, em uma missão pastoral, e aí você precisa conversar com aquele irmão, precisa trocar ideia com ele, e aí vocês vão encontrando as afinidades, e aí o pensamento da gente vai mudando, a forma de pensar, o preconceito que tínhamos antes sobre aquele irmão, assim, muda completamente. Então, entenda isso, não absolutize que aquele irmão é uma pessoa má e que você não vai se envolver com ele assim tão intimamente jamais na sua vida, mas busque encontrar as afinidades que você tem com aquele irmão. E qual que é a afinidade principal, eu poderia destacar aqui, é os seus objetivos de chegar lá no sacerdócio. Vocês serão irmãos no sacerdócio e estão passando pelo mesmo processo dos estudos, o mesmo processo da vida comunitária, da vida pastoral. Então, a concepção da gente vai mudando, é isso que eu quero frisar, tá bom? Então, espere o tempo passar, viva cotidianamente, viva bem com os irmãos e perceba isso que é fato, isso sempre acontece, tá bom? Então perceba que ao longo do tempo as pessoas mudam. Se lá no começo você achava a pessoa meio ruim, o irmão meio não tão sociável para você, mas a partir do tempo, o tempo vai passando, o decorrer do tempo, a pessoa se torna uma pessoa grande amiga, um grande irmão, um grande parceiro que pode estar lhe ajudando aí. Na sétima dica que eu quero trazer aqui para você ponha limites até onde você pode contar a sua história pessoal, a sua história de vida que é mais íntima de você, que são os segredos que vocês trazem, a sua realidade mais profunda. Seja íntimo do seu confessor, seja íntimo do seu diretor espiritual. Por mais que você crie um irmão como um dos seus melhores amigos dentro do seminário, mas não conte tudo. Ponha um limite até onde você pode contar a sua história, tá bom? E essa dica é muito importante, porque vai que a pessoa que era o seu melhor amigo no seminário sai, e aí ela fica sabendo das suas realidades mais profundas e pode aí em algum momento estar espalhando para as pessoas, e isso não é bom. A próxima dica que eu quero trazer é que você tome cuidado com o lado financeiro. Esse lado aqui é bastante delicado e eu quero trazê-lo aqui e tome como um dos mais importantes que eu venho trazer aqui. Como eu estou hoje no seminário, num seminário religioso, que me exige que lá na frente eu faça os votos de pobreza, castidade e obediência, então desde já eu devo estar me acostumando nessa realidade da divina providência. Então se eu preciso de alguma coisa aqui e ali, que eu peça para a casa formativa, no que tiver nas possibilidades deles me ajudarem, eles vão me ajudar. Mas aqui a gente não tem salário, nós não somos remunerados, então não é condizente estarmos gastando dinheiro aí à toa, por mais que seja um dinheiro nosso, que a nossa família ali, às vezes outra, nos concede, mas não faça dívidas no seminário. É isso que eu quero dizer. Não esbanje para os outros que você tem dinheiro enquanto você é seminarista ali, mas viva de maneira discreta. Tudo que você precisa no tempo do seminário, peça a casa formativa. E outro ponto importantíssimo, não empreste dinheiro para as pessoas, até mesmo se for para os irmãos seminaristas, não empreste dinheiro que não é seu, e nem que seja o dinheiro que é seu, mas mesmo assim não evite estar emprestando dinheiro, porque eu digo assim, que os seminaristas, nós seminaristas, não somos santinhos. E não é a garantia, porque a pessoa é seminarista, que ela tem a promessa ali, está cumprindo uma promessa de que vai me restituir o dinheiro que eu emprestei ali. Não, evite, tá? Evite ao máximo estar mostrando para as pessoas que você tem dinheiro,
seja discreto, não empreste dinheiro e aquilo que você necessita, peça para a casa formativa. A próxima dica que eu venho trazer aqui é a oitava, né? Viva bem o momento presente. Às vezes no seminário a gente fica muito pensativo e diz assim: poxa, cara, a gente trabalha tanto aqui, tem umas dificuldades aqui e ali, será que vale a pena mesmo? Ainda tem tanto tempo para me chegar nesse sacerdócio, ainda tem tanto tempo, ainda falta para me chegar na profissão religiosa. E aí a pessoa fica resmungando, fica pensando lá no futuro. Mas é importante é viver mesmo o momento presente, é o processo que é o mais importante, não é o fim, não é a finalidade. Claro, lá é importante, mas no entanto, viva intensamente o momento presente que Deus lhe concede, para você já viver esse estado, né? Enquanto seminarista, buscando a vida religiosa, buscando o sacerdócio, e é esse processo aqui que é o importante, né? As fases que você vai amadurecendo, as fases que nós vamos amadurecendo, o quanto que Deus quer trabalhar na nossa vida nesse período do seminário, quanto que a casa formativa, a congregação, o instituto religioso tem a nos oferecer enquanto formação para nós crescermos enquanto ser humano, enquanto candidatos para a vida religiosa. E viva o momento presente, não pense tanto lá no futuro, né? Porque aí a pessoa fica meio balançada, fica em cima do muro, e aí por pensar que falta muito tempo já quer logo desistir, porque talvez não vá valer a pena para a pessoa. Então é essa dica que eu trago aqui como a oitava dica, né? Não pense lá no futuro que falta muito tempo, não. Viva intensamente o momento presente. A nona dica que eu trago aqui é da pessoa não se colocar como o queridinho na sua relação com o seu reitor, com o seu formador. O famoso puxa-saco, né? É uma relação muito chata, querendo ou não, a pessoa não é tão bem vista na relação com os outros irmãos ali. Isso é chato tanto na vida lá fora, quando a pessoa tem o seu emprego e quer ser o queridinho na relação com o seu patrão, e aí os outros irmãos ali não olham tão bem para você. Então isso também é uma questão muito chata. Viva normalmente junto com os outros irmãos, tá? Então não se sobressaia. Aí tem aquelas situações assim: eu vou fazer isso aqui assim porque eu tenho a tutela do meu reitor. Eu vou fazer isso aqui ali, mesmo que seja um pouco proibido, porque eu estou debaixo das asas do meu superior. Não seja assim. Isso é uma situação muito chata, muito difícil de lidar e não é bem vista por todo mundo. Uma dica muito importante. E a décima que eu trago aqui é você não esquecer que a sua vocação não é para ser seminarista para sempre, não é para ser aspirante para sempre, não é para ser postulante para sempre, não é para ser noviço para sempre, não é para ser diácono para sempre. A sua vocação é o fim, a finalidade que você veio aqui, os seus objetivos que você trouxe para cá. Então a pessoa fica às vezes se lamentando, fica resmungando, fica achando difícil ali a vivência no seminário e pensa que é aquilo para sempre, que é aquela dificuldade para sempre. Não, Deus quer de nós essa vocação, portanto ela tem uma finalidade, Deus tem os seus belos propósitos para a nossa vida, e isso até mesmo o padre Paulo Ricardo diz. O seminarista não tem a vocação para ser seminarista para sempre. Às vezes a gente pensa isso, mas não. E ainda falando nesse aspecto, eu quero dizer assim: se a sua vocação é para ser padre, então busque aquele comportamento, busque aquelas virtudes de um bom sacerdote, seja uma pessoa mansa, seja uma pessoa que é misericordiosa com os irmãos, que é parceiro em todos os momentos, que quer realmente ajudar os irmãos, entendeu? Então, construir isso, essa identidade em cada processo. E então eu já cheguei aqui nas 10 dicas, mas tem duas que eu quero trazer aqui como bônus. A primeira é tomar cuidado com a saúde. Esse é um aspecto importantíssimo, porque se a pessoa não tiver saúde, não vai conseguir fazer nada no seminário, vai ficar quase que uma pessoa inválida. Então tome muito cuidado, faça exercícios no seu período ali no seminário. Todo seminário sempre tem um ambiente de esporte, de lazer,
então pratique exercícios. A casa formativa sempre pede exame de rotina antes do candidato entrar ali no aspirantado, no primeiro ano, né? Então faça direitinho os seus exames e veja a sua saúde. E a última aqui tenha um bom diretor espiritual. Isso é um investimento assim mais valioso que eu poderia destacar aqui, um investimento enquanto seminarista. Tenha um bom diretor espiritual que possa lhe ajudar nas suas questões, para que você seja uma pessoa sempre mais bem resolvida, bem madura, que terá uma ótima convivência em qualquer ambiente, com qualquer tipo de pessoa. E então é o diretor espiritual que irá nos auxiliar nesse aspecto também, tá? Então, agradeço por você ter chegado até aqui. Essas foram as dicas que eu trouxe aqui, como experiências que algumas dessas eu passei e analiso que elas são de extrema necessidade para nós estarmos ali, então, tendo conhecimento e poder viver bem o tempo enquanto seminarista, para chegar bem lá na profissão religiosa, para chegar bem lá no sacerdócio. Deus te abençoe, até a próxima. Se você gostou aqui desse conteúdo, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe com os irmãos e também comente se você gostou desse conteúdo, se foi interessante para você, se lhe ajudou, mesmo que de maneira mínima, e também deixe uma sugestão, né? Se você tem alguma dúvida que eu possa lhe ajudar, lhe esclarecer, também estou aqui disposto a lhe ajudar. Até a próxima e fiquem todos com Deus.